Continuando mais um pouco, pessoal, vejam, nesse exercício o delta deu negativo, tá vendo? Aí nós não temos raízes reais. Se o delta der positivo, temos duas raízes reais, duas raízes diferentes. Então, a gente poderia fazer um resumozinho aqui para você, veja. Por isso que a gente chama de discriminante delta, por isso que ele é importante. Algumas pessoas antigamente resolviam sem esse delta diretamente. A equação ficava menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dentro. E não falava desse delta, mas esse delta é importante porque esse delta vai nos dizer qual tipo de raízes nós vamos encontrar quando resolvemos a equação. Então vamos fazer um resumo sobre isso. Veja, se delta for positivo, maior que zero, então teremos duas raízes reais desiguais, distintas, desiguais. Ok? Primeira observação que nós fazemos. Depois eu vou fazer um resumo mais resumido ainda. Segundo, se delta for igual a zero, nós já fizemos isso, então teremos duas raízes reais, porém iguais. Raízes reais iguais. Duas raízes iguais, se delta for zero. Vou mostrar um exemplo depois. E por último, se delta for negativo, então teremos teremos raízes não reais, ou então não teremos raízes reais. Não teremos raízes reais, porque tem um problema que eu não posso tirar a raiz quadrada de número negativo. Então, raiz de menos 3 não é real. Isso aqui não é um número real. Essa parte aqui não pertence aos reais. Então, eu não posso calcular uma coisa que não existe, com um número que não existe. No meu conjunto de referência, que são os reais. Nos reais eu não tenho raiz quadrada do número negativo. Então, você exclui esse caso, não consegue encontrar as raízes nos reais, certo? Só vai conseguir quando delta for maior que zero ou igual a zero. E alguém pode dizer também assim, se delta for maior ou igual a zero, aí você vai abranger esses dois casos aqui, ó. Abranger as raízes desiguais e as raízes iguais. Aí você, então, teremos raízes reais, apenas reais. Porque aqui, quando você bota maior ou igual, abrange esse caso do maior e abrange o caso do igual. Ou seja, você abrange as raízes desiguais e as raízes iguais num caso só. Certo? Então, é importante você ter esse resuminho aqui. Esse resumo aqui pode ajudar na resolução de questões. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. Exemplo D. Exemplo D, em que o delta seria zero. Exemplo D. Olha aqui. Certo, vamos lá. 2x, essa equação,
x ao quadrado mais 2x mais 1. Isso aqui, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero, certo? Eu queria comprovar realmente que se o delta for zero, então teremos duas raízes reais, porém iguais. Não acredito no que o Barreto está dizendo, isso aí não é possível que seja verdade isso. Tá legal, vamos lá. A é 1, B é 2, o coeficiente de x, C é 1. Certo? Vamos lá. Aí, B ao quadrado, que é 2 ao quadrado, menos 4, vezes A, quem é A? 1. Vezes C, quem é? 1. Ficaria, então, 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. 4 menos 4, 0. Então, o delta deu 0. Gente, olha, o delta deu 0. Então, vamos ver o que acontece quando você prossegue para a fórmula de Bhaskara, quando o delta é 0. Vamos lá. Aí, prosseguindo aqui. Menos B é o oposto de B. Menos B é o oposto de B, então dá menos 2. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, mas delta é 0. Sobre 2 vezes A, mas A é 1. Aí 2 vezes 1 é 2. Aí, nós vamos ter duas... Aí, veja só, x vai ser igual a menos 2 mais ou menos. Raiz de 0, Barreto tem? Tem. Porque 0 ao quadrado é 0 vezes 0. Então, raiz quadrada de 0 é 0. Porque existe um número que multiplicado por ele mesmo dá 0, que é o 0, não é? Então, a raiz de 0 existe. E quando a raiz de 0 é 0 mesmo? Sobre 2. Duas opções. X', x duas linhas. Veja, primeira opção. Menos 2 mais 0. Dá menos 2. Menos 2 mais 0 dá menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. Certo? Segunda opção, Barreto. Com sinal menos. Tá legal, com sinal menos. Menos 2 menos 0 continua menos 2. Dividido por 2 também dá menos 1. Por isso que eu disse. Quando delta for 0, você vai ter duas raízes iguais. Duas raízes reais iguais. Já vimos no exemplo anterior que quando o delta é positivo, temos duas raízes reais desiguais. Se o delta for 0, nós temos duas raízes reais iguais. Se o delta for menor que 0, pode parar. Não tem solução. A equação não tem solução, porque o delta menor que 0 não tem raiz quadrada de número negativo. Você não tem como calcular isso nos reais. Entendam. Eu não estou dizendo que a raiz não tem solução de jeito nenhum. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que nos reais não tem solução. Mas, se você for num conjunto maior chamado complexos, você vai encontrar a solução. Mas isso, talvez no terceiro ano, se não mudarem muitas coisas aí, eu acho que nem tem mais. Só na universidade você vai ver isso aí. Na minha época, a gente estudava complexos também. Então, era bem interessante. Bom, é o caso do delta ser igual a 0. Você percebe que tem duas raízes reais iguais, tá certo? Vamos ver um outro exemplo para a gente implementar. Por que o delta é importante? Saber o delta. Bem, pessoal, aí quando a pessoa estuda sem levar com seriedade o que é o delta, o discriminante delta, ele vai dizer a você qual tipo de resultado você vai encontrar. Então, se o delta for maior que 0, você vai encontrar duas raízes reais desiguais, diferentes, distintas. Se o delta for igual a 0, você vai encontrar duas raízes iguais. E se o delta for menor que 0, a gente para. Não tem raízes reais. Então, para. Ok? Veja um exemplo. Calcule o valor de K para que a equação kx ao quadrado menos 3x mais 5 igual a 0 tenha raízes reais iguais.
Ora, se nós queremos que tenha raízes reais iguais, o delta é igual a zero. Mas antes você vai pegar os coeficientes numéricos A, B, C, que é o primeiro treino que você fez. A primeira coisa que eu alertei muito para vocês era: se nós não soubermos os coeficientes numéricos, não dá para prosseguir nesse assunto. Primeiro passo, aprender a identificar os coeficientes numéricos, certo? O coeficiente numérico de x ao quadrado, aqui no caso é k. Esse k é um número, ele tá camuflado como uma letra, mas na verdade é um número, um coeficiente numérico. Chamamos isso de parâmetro. B é o coeficiente de x, então menos 3. E C eu tenho independente 5, certo? O K sempre é aquele cara que multiplica o x ao quadrado. O K é sempre o A é sempre o número que multiplica x ao quadrado. O A é sempre o número que multiplica x ao quadrado. O B é sempre o número que multiplica o x. E o C é o termo independente. A é sempre o número que multiplica x ao quadrado. O B é o número que está multiplicando o x e o C é o termo independente. Sempre isso. Bom, mas na Barreto não dá para resolver essa equação aqui, aplicar a fórmula de Bhaskara. Mas não é para aplicar a fórmula de Bhaskara. Ele quer saber o valor de K de modo que a equação tenha raízes reais iguais. Ora, para ter raízes reais iguais, tem que ter delta igual a zero. Olha o discriminante em ação. Ele está dizendo, ele que determina a raiz. Se você quer raízes iguais, então o delta tem que ser zero. O delta. Mas Barreto, o que é o delta? Mas o que é o delta, Barreto? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta é b ao quadrado menos 4ac, certo? Esse é o delta. Ele tem que ser igual a zero. O delta é isso aqui. B ao quadrado menos 4ac. E a questão está dizendo que quer raízes reais iguais. Então o delta tem que ser zero. Quando você calcular, o delta vai dar zero. Bem, o que é B? B menos 3, olha. É menos 3 ao quadrado menos 4 vezes A. A, no caso aqui, é K. K, tá vendo? Vezes C. C é 5. Igual a zero. Aí, dessa condição, surge uma equaçãozinha para resolver, mas só que agora do primeiro grau. Veja bem, 3 ao quadrado é 9. Menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3. Menos 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20. 20k. 20k igual a zero. Aí você percebe, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Na incógnita K. Letras de um lado, números do outro. Veja. Se você passar esse 20k para cá, ficaria 9. Se esse menos 20k vai para lá, fica mais 20k. Como esse 20 está multiplicando K, ele passa para cá dividindo. Então, K vai ser 9 dividido por 20. Pronto. K é 9 sobre 20. Nós cumprimos o que foi pedido no enunciado. O enunciado está dizendo: determine o valor de K, calcule o valor de K, para que essa equação tenha delta igual a zero. Então, se você botar 9 sobre 20 aqui, 9 sobre 20 aqui no lugar de K, e for resolver a equação, o delta vai dar exatamente igual a zero. Tá bom? Então, esse adendozinho aqui para que você possa entender que o delta, o conhecimento do delta é muito importante, não só para esse assunto. Um dos próximos assuntos seria função quadrática. Então, quando você vai estudar a função quadrática, o gráfico da função quadrática, então necessita conhecer bem o delta. O delta vai determinar a posição do vértice do gráfico, da parábola. Então, é muito importante esse delta, não só agora, ele vai se estender para outros assuntos lá na frente. Então, é o discriminante delta. Ele diz, o delta, se o delta, você faz a equação em segundo grau. Se o delta for maior que zero, duas raízes reais desiguais. Se o delta for igual a zero, são as condições.
duas raízes reais iguais. Se o delta menor que zero, não temos raízes reais. Parou. Não resolve a equação, só para no delta mesmo. Tá bom? Então, assistam essa aula, esses dois links que eu vou mandar. E espero que isso possa sanar a perda de algumas aulas aí, ajudar a gente a não ficar atrasado com o assunto, tá bom? Um abração, obrigado pela atenção. E se você assistir, recomende seus colegas também, para que assistam e todo mundo possa caminhar junto, tá bom? Um abração, tchau, tchau.